Então, é uma alegria muito grande, estamos aqui juntos para louvar ao Senhor. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus falou ao meu coração durante esse tempo, para a gente começar aqui esse momento de louvor, né? E eu estive pensando exatamente nesse tema, enquanto eu viver. Enquanto eu viver. E eu gostaria de, mais uma vez, convidar a todos vocês para lerem o Salmo 146. E nós vamos fazê-lo, eu vou ler, eu convido todos a ficarem em pé, e nós vamos acompanhar a leitura aí do Salmo 146. Eu vou ler os versículos de 1 a 10, até o final. Então, o Salmo 146 diz o seguinte: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela leitura da tua palavra e te suplicamos, Senhor, que o Senhor use esse momento, Pai, use o teu servo e fala aos nossos corações. Te suplico por cada pessoa que está aqui, cada vida aqui, ó Deus Santo, que o teu Santo Espírito possa falar aos corações de cada um, Pai, conforme a tua santa vontade. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O Salmo 146, meus queridos, é um salmo de louvor, como já vimos aqui. E ele faz parte da doxologia final do livro de Salmos, né? Esses últimos salmos, que compõem aqui a última divisão do livro de Salmos, né? Eles são todos eles de expressão de louvor, uma sequência de hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. E nos salmos de louvor, a característica mais marcante dos salmos é que eles representam a expressão mais íntima do coração do adorador como fruto do relacionamento com Deus. E essa expressão do coração se origina no conhecimento e experiência que o adorador tem com Deus. E na medida que a gente se aproxima mais de Deus, na medida que a gente se envolve mais com esse Deus que é maravilhoso, a nossa resposta a esse conhecimento que a gente vai tendo de Deus vem em forma de louvor, de adoração e de serviço. Então, a nossa vida tem que ser de serviço. A nossa fé ela tem que ser transformada em ação. Portanto, os salmos eles são a expressão do coração que reconhece a natureza e a grandeza do nosso Deus. E eu queria trazer alguns exemplos para vocês dessa
dessa intimidade com Deus, desse envolvimento com Deus. E o primeiro exemplo que eu quero trazer é de um homem chamado Bart Millard. Ele viveu uma vida muito complicada no início da sua vida. E ele é o líder daquela banda de rock chamada Mercy Me. E como é que foi a vida do Bart? Ele, desde cedo, ele se identificou com a música sendo algo com que ele se apaixonava e ele se relacionava muito com a música. Só que o pai dele era um cara muito violento. E tão violento que ele era, que a mãe do Bart abandonou a família quando ele tinha 10 anos de idade. E aí o Bart ficou muito revoltado com o pai, porque aquele clima ali de violência fez com que a mãe, com quem ele tinha um relacionamento melhor, abandonasse a família. O Bart cresceu, então, nesse clima de violência, o pai dele sempre humilhando ele de várias formas, inclusive batendo nele. Ele chegou várias vezes machucado na escola, até que chegou um dia que ele simplesmente falou assim, não dá conta mais. E saiu e foi viver a vida dele, e aí ele se juntou a uns amigos e montou uma banda, e ele já tinha um relacionamento com Deus, e ele começou então a louvar a Deus. Só que ele tinha uma amargura muito grande pelo relacionamento com o pai, e ele não conseguia expressar o seu louvor de forma completa, de forma inteira. Até que chegou um determinado momento que ele tentou alguns contatos para ele poder crescer lá no mundo musical, lá nos Estados Unidos, né? E aí o pessoal falou assim, não está legal, a sua música não está boa, não estou gostando, não vou apoiar vocês, não. Ele pegou e ficou chateado ali com a banda, abandonou a banda, e aí ele resolveu voltar para casa. Ficou um tempo em casa de novo. Quando ele chegou em casa, o pai dele estava diferente. O pai dele tinha se convertido, mas ele ainda tinha muita raiva do pai dele, muito rancor com o pai dele. E aí ele percebeu que o pai estava diferente, o pai começou a tratar ele com respeito, começou a querer conquistar ele de volta, e ele não queria aceitar o novo pai que ele tinha, não queria ter nenhuma proximidade com ele. E aí aconteceu que ele ficou, em determinado momento, ele ficou sabendo que o pai dele estava com câncer. E aí ele falou assim, opa. E aí voltou a conversar com o pai, e aí o pai contou que estava com câncer mesmo. E aí ele começou a deixar o coração dele amolecer. E aí ele foi se envolvendo com o pai de novo e conseguiu perdoar o pai. E aí, logo depois, o pai dele morreu. E ele ficou muito triste. E aí, quando o pai dele morreu, ele tinha perdoado o pai dele, e ele tinha agora um novo coração, um novo relacionamento com Deus. E ele fez uma música. Ele fez uma música retratando exatamente essa nova experiência dele com Deus. E aí eu queria mostrar para vocês essa música agora, e eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque o louvor, ele tem que ser fruto de vida. E agora nós vamos ouvir a música que ele fez. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Yeah.
Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when all I would do is forever worship you. I can only imagine. Ele conta que quando o pai dele morreu, ele falou assim: puxa vida, o pai que eu quis a vida inteira, o pai que eu sempre sonhei, na hora que ele ficou do jeito que ele queria, que eu queria, que a gente estava bem, ele morreu. E aí ele foi tocado por Deus, fez essa música e fala assim: quando eu estiver lá no céu, eu vou poder dançar e cantar e louvar. E aí ele fez essa música em dedicação ao pai dele, porque ele falou assim: meu pai vai estar lá comigo, então eu posso imaginar isso. Eu posso imaginar isso. E aí, meus queridos, por que eu trouxe essa música? Porque eu quero dizer para vocês que louvor é transformação de vida. Louvor não é algo que é baseado apenas em palavras bonitas, em expressões bonitas, em elogios, né? Não é algo que está apenas na expressão das palavras, mas é algo que está associado com o conhecimento de Deus. A experiência de viver com Deus, de sentir a presença de Deus. O verdadeiro e sincero reconhecimento de quem Deus de fato é. E esse conhecimento, ele vem através de experiência vivida com Deus. Não faz sentido a gente pensar em louvor e adoração se eu não tenho vida de comunhão com Deus.
Porque é através dessa vida de comunhão com Deus é que eu me relaciono com meu Deus, e meu Deus fala comigo, e eu vou conhecendo a Deus, eu vou percebendo aquilo que Deus faz, eu vou entendendo de fato quem Deus é, eu vou reconhecendo as coisas maravilhosas que Ele faz, e eu consigo perceber, foi Deus que fez isso, foi Deus que agiu, foi Deus que mudou, foi Deus que interveio. Então, é esse reconhecimento pessoal daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é, a gente sabendo quem Deus é isso que nos leva ao louvor. E só podemos louvar a Deus, então, quando a gente tem essa intimidade com Ele, quando a gente sabe que Deus faz aquilo que Ele prometeu que faria, quando a gente passa a conhecê-lo e perceber que Ele é, de fato, tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é. Então, quando a gente lê o Salmo 146, nós vemos que o salmista, ele inicia fazendo um chamamento de louvor, e ele convoca todos nós ao louvor, e ele mesmo se compromete nesse louvor. Olha o que diz lá, os primeiros versículos. Louva, minha alma, ao Senhor, e louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores a meu Deus enquanto eu viver. Então, quando alguém se coloca num compromisso de louvar ao Senhor durante toda a sua vida e enfatiza dizendo, cantarei louvores enquanto eu viver, é porque existe uma motivação muito forte dentro da gente. E essa motivação, ela é e precisa ser fruto de relacionamento com Deus. E é essa motivação que a gente deve buscar. O louvor, ele é fruto do relacionamento com Deus. Ele não é o objetivo primeiro da nossa busca. Primeiro eu me relaciono com Deus, e porque eu me relaciono com Deus, e porque eu conheço a Deus, e porque eu sinto a presença de Deus, então eu louvo a Deus. Olha só, vamos ver agora um exemplo da palavra de Deus, e eu queria convidar todos vocês aí a abrirem as suas Bíblias no livro de Crônicas. O primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, e nós vamos ver aqui a experiência de Davi. 1 Crônicas 16, a partir do verso 8, 1 Crônicas 16, 8 diz o seguinte. Antes de eu ler, eu vou contar para vocês uma história aqui. Davi, ele subiu ao reino de Israel. Antes dele, Saul. Antes de Saul, era Samuel o juiz. Né? Então, Samuel era o juiz. E no tempo de Samuel, ainda, nos dias de Eli ainda, houve uma batalha e a arca do Senhor foi levada e os filisteus a levaram. E aí eles não puderam ficar com a arca lá, porque ela trouxe muito prejuízo para eles, assim, né? E aí a arca acabou se aparando ainda na casa de alguém lá em Kiriat Jearim. E ficou lá durante muito tempo. Saul assumiu o reinado, não deu muita atenção para a arca. Davi, na hora que ele assumiu o reinado, ele falou assim, opa, a arca tem que estar em Jerusalém. Então ele fez uma tentativa frustrada de pegar a arca, e aconteceram alguns acidentes lá, porque ele não seguiu a orientação de Deus. Depois, seguindo a orientação de Deus, ele procurando fazer exatamente aquilo como Deus ordenou, ele trouxe a arca até Jerusalém. Então, quando ele trouxe a arca até Jerusalém, ele foi e cantou assim, ó. 1 Crônicas 16, a partir do versículo 8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, e olha o que ele diz, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Então eu só posso fazer conhecidas as obras de Deus se eu conheço as obras de Deus. Então eu preciso ter conhecimento de Deus para que isso aconteça. Continua o versículo 9. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas.
Então, tendo relacionamento com Deus, conhecendo a Deus, tendo intimidade com Deus, eu vou falar das maravilhas de Deus. E aqui, antes de continuar, eu quero dizer para vocês, cabe a todos nós que queremos ter uma vida de louvor. A gente precisa conhecer a Deus e falar do nosso Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. E eu quero dizer mais ainda para vocês. Quando a gente fala que a gente vai falar de Deus, eu não estou dizendo necessariamente que a pessoa tem que ser um pastor, um professor da escola, um líder da igreja ou um missionário. Não necessariamente. E eu vou dizer mais ainda. A gente pode falar das maravilhas de Deus sem necessariamente usar palavras. Eu posso fazer isso com a minha vida, com o meu testemunho. Queridos, as pessoas que mais precisam conhecer a Deus e que precisam ver que nós somos de fato adoradores são aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes dentro da nossa casa, às vezes no nosso local de trabalho, na escola, onde quer que a gente esteja, eu preciso viver de tal forma que as pessoas percebam que eu sou um adorador. Que eu estou louvando a Deus com a minha vida. Que eu estou anunciando as verdades de Deus com o meu jeito de falar, com o meu jeito de expressar, com a maneira como eu não rio de algumas piadas, me afasto delas, da maneira como eu me posiciono em relação a alguns assuntos e alguns temas, na maneira como eu lido com algumas questões que às vezes fogem do controle, às vezes no ambiente de casa, às vezes no ambiente do serviço, às vezes as pessoas perdem um pouco o tino, a maneira correta de lidar com as coisas e acabam exaltando um pouco a voz. E ali naquele momento eu vou mostrar que eu sou um adorador, que eu sou um servo do Senhor. Então, é aí que eu vou, de fato, falar das maravilhas de Deus. Versículo 10. Gloriai-vos no seu nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Versículo 11. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então, para eu ser um adorador, eu tenho que ter intimidade com Deus, eu tenho que buscar a Deus. E como é que eu faço isso? Queridos, uma coisa que tem me assustado muito é que nós não conhecemos a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus disse, buscai ao Senhor, eu começo essa busca através da palavra de Deus. Eu tenho que ler o que a palavra de Deus diz a respeito de Deus. Vocês vão perceber, quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, quando os evangelistas escreveram a história de Jesus, eles citaram as profecias que estavam sendo cumpridas com a vida de Jesus. Então, quando eles citam a profecia que foi cumprida, é por quê? Porque ele conhece, ele leu, ele aprendeu a profecia. Na hora que aconteceu, ele fala assim, isso é o que o profeta falou. Isso é o que está escrito lá no livro de Isaías. Da mesma forma, nós precisamos fazer isso também. Buscar ao Senhor é conhecer a Deus através da sua palavra e através da manifestação que Ele faz nas várias coisas. Como o Bart Miller aqui percebeu a transformação que o pai dele teve quando ele encontrou Jesus. E aí ele abandonou aquele rancor completamente e agora começou a desejar o momento em que eles estariam juntos lá no céu, louvando a Deus. Buscar ao Senhor, meus queridos, buscai ao Senhor. E Davi continua, lembrai-vos das maravilhas que fez, e dos seus prodígios, e dos juízos da sua boca. Lembrar significa o quê? Eu ouvi, eu conheço, eu sei, e agora eu estou me lembrando daquilo que eu aprendi. A palavra de Deus diz que quando a gente está
a gente não precisa se preocupar, porque quando a gente estiver diante de alguma situação, o Espírito Santo vai nos trazer à memória aquilo que é para ser dito. A palavra de Deus. Agora, ele só pode trazer à memória aquilo que eu li. Se eu não conheço, se eu não tenho relacionamento com Deus, como é que ele vai trazer alguma coisa à minha memória? Eu primeiro tenho que aprender, para depois eu tenho que me lembrar, eu poder me lembrar disso. Né? E Davi continua: vós, sementes de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra, lembrai-vos perpetuamente da sua aliança, da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Veja que ele está se alegrando porque a arca do Senhor está chegando em Jerusalém. Então ele está começando a dizer para todo mundo: olha, Deus é poderoso, Deus faz maravilhas, buscai ao Senhor, lembra dos grandes feitos que ele fez. E aí ele continua a partir do versículo 23, e eu quero ler mais alguns versículos desse capítulo com vocês. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Outra coisa que nós aprendemos é que o louvor nos leva a falar. Eu não posso me calar. Então, se eu quero louvar ao Senhor enquanto eu viver, significa que eu estou me colocando à disposição do Senhor para anunciar a sua salvação de dia em dia. Versículo 24. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor e mais temível do que todos os deuses. Então ele já começa a anunciar para todo mundo que o Deus, o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que precisa ser temido e respeitado. E ele é maior. Ele é maior. E ele continua no versículo 26, porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. E aqui eu quero trazer para vocês mais uma coisa, meus queridos. Eu tenho me dedicado nessas últimas semanas a estudar o livro de Gênesis. E eu tenho aprendido muito no livro de Gênesis. E a primeira coisa que a gente vê no livro de Gênesis é que, no princípio, Deus. A palavra de Deus começa assim: no princípio, Deus. E aí depois começa a narrar a criação. Então, quando Davi lembra aqui que eu vou louvar a Deus porque ele fez os céus, então eu preciso entender que tudo que existe aqui foi Deus quem criou. Deus quem criou. E eu tributo a ele louvor por isso. Eu reconheço que ele é todo-poderoso. Continua ainda, versículo 27. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor glória ao seu nome, trazei presentes, vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, trema perante ele toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abalem. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brame o mar e a sua plenitude, exulte o campo e tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, meus queridos, o coração de um adorador é aquele que conhece a Deus. O coração de um adorador é aquele que consegue ver na criação a mão de Deus agindo. O coração de um adorador é que reconhece que Deus é todo-poderoso, que Ele cuida de nós. E isso me leva a falar desse Deus. Então, se eu quero ser um adorador, se eu quero louvar enquanto viver, eu preciso aprender a falar do meu Deus. Assim como Davi, no momento de alegria, a arca estava sendo introduzida em Jerusalém, ele pega e nos dá esse hino de louvor, falando do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus, do conhecimento que ele tinha de Deus. Então, podemos ver, meus queridos, pela experiência de Davi,
que o louvor é fruto de um coração que tem intimidade com Deus, que reconhece a sua grandeza, os seus feitos maravilhosos e por isso o adora. Esse exemplo de Davi, né? Constatamos então que para que a gente possa conhecer a Deus eu preciso ter relacionamento e só a partir do relacionamento então é que eu posso louvá-lo de verdade, com sinceridade e anunciar a sua grandeza e anunciar os seus feitos poderosos, né? Mas o salmista, no Salmo 146, ele ainda continua, né? Antes de ele apresentar a sua própria motivação para o louvor, e ele vai fazer isso, ele diz algo muito interessante que a gente precisa se atentar aqui também. Versículo 3 do Salmo 146, ele diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Versículo 4, sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Olha que coisa interessante aqui. Abre aqui para mim, por favor. Olha que coisa interessante aqui. Ele começa a dizer o seguinte: não confieis em príncipes. Então, o hino de louvor e de adoração fala sobre a necessidade de conhecer a Deus, e ele enfatiza o seguinte: não confie em príncipes. Muito obrigado. Não confie em príncipes. O que quer dizer isso? Que a nossa confiança não pode estar baseada no homem, por mais importante que ele seja, por mais poderoso que ele seja. Não pode. Davi, mais uma vez, lá no Salmo 20, versículo 7 e 8, ele diz isso de uma maneira mais enfática. Ele diz assim, olha, Salmo 20, versículo 7 e 8, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Olha que coisa interessante. E a poesia hebraica, ela é muito interessante. E aí você precisa fazer uma correlação entre os dois versículos. Porque ele diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos. Esses, no versículo 8, ele começa dizendo lá, encurvam-se e caem. Então, quem confia no homem, quem confia na sua própria capacidade, braço, na sua força, no seu entendimento, quem confia que dá conta de resolver as coisas sozinho, esses encurvam-se e caem. Mas aqueles que fazem menção ao Senhor, aqueles que dependem do Senhor, aqueles que, por ter um relacionamento íntimo com Deus, conhecem esse Deus que é poderoso, esses ficam em pé. Levantam e ficam em pé. Então, Davi nos ensina, ele corrobora o que está sendo dito no Salmo 146, quando ele diz, não confieis em príncipes. Então, se a minha vida é uma vida de louvor e adoração, eu vou me relacionar com Deus, eu vou conhecer a Deus, eu vou adorar a Deus, e eu não vou colocar a minha confiança e o meu louvor em homens, em coisas, nas coisas deste mundo. E ele, depois desses arrazoados iniciais, e depois dele excluir os falsos motivos de louvor e de confiança, ele agora começa a apresentar o verdadeiro motivo do louvor. Então ele fala, louvo a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, e fala, não confie em príncipes, né? Porque eles não são dignos de confiança. Aí no versículo 5 ele diz o seguinte, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus.
E continua dizendo que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. Olha só, meus queridos, mais uma vez, nós vemos aqui algumas coisas muito importantes aqui. Primeiro, ele começa dizendo que bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque a palavra de Deus, em muitos momentos, ela chama Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Tem um momento lá no Novo Testamento, né, que saíram uns charlatões lá para poder falar em nome de Jesus, e aí chegou um endemoniado e falou assim, peraí, vocês estão falando aí que Paulo anunciou o evangelho para vocês, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus, mas vocês eu não conheço não. Então, o Deus de Paulo era conhecido, o Deus de Pedro era conhecido. E agora? O Deus do Selen é conhecido? O Deus do Daniel é conhecido? O Deus da Solange é conhecido? O Deus da Elaine é conhecido? Nós temos que viver de tal forma, meus queridos, que as pessoas olhem para nós e falem assim, o Deus da Rosane, porque eu vejo como ela serve ao Senhor. A vida dela é uma vida de testemunho. Então eu quero esse Deus para mim. Isso é que é louvar a Deus enquanto viver. É por isso que ele começa dizendo, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. E ele repete exatamente aquela mesma expressão de Davi, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre. Mais uma vez reconhecendo que Deus é todo-poderoso, que ele trouxe à existência as coisas que hoje a gente vê daquilo que não existe. Porque a palavra de Deus diz que Deus simplesmente, com a sua palavra, ele falou, haja, e as coisas existiram, vieram à existência. Então é nesse Deus que nós confiamos. Ele que faz maravilhas. E aí, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, porque o escritor de Hebreus, ele faz uma observação sobre essa maneira de nominar Deus como Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Noé, Deus de Isaac, né? Então, e ele faz isso no momento em que ele vai falar da fé. Porque quando o salmista aqui no Salmo 146, ele introduz esse assunto, ele diz o seguinte, Salmo 146, 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Então veja bem, a nossa esperança tem que estar em Deus. E o apóstolo Pedro, ele chega um momento que ele fala assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a nossa esperança tem que estar em Deus. Isso significa que a minha fé está baseada no Senhor. Isso significa que eu creio que Deus vai fazer aquilo que ele falou que ia fazer. Porque fé, e eu tenho dito isso, eu quero repetir aqui para vocês. Fé não é você acreditar que uma coisa vai acontecer. Fé não é você querer alguma coisa com muita vontade para que ela aconteça e achar que vai acontecer. Fé não é você se esforçar, se sacrificar e fazer qualquer coisa para que aconteça aquilo que você quer. Isso não é fé. Fé é você crer que Deus vai fazer aquilo que Ele falou que ia fazer. A fé salvadora, a fé que a palavra de Deus nos ensina,
É você crer que Deus vai fazer aquilo que Ele falou que ia fazer. É você crer em Deus. Crer em Deus. E eu só posso crer em Deus se eu tiver relacionamento com Ele. Eu só posso crer em Deus se eu tiver comunhão com Ele. Eu só posso crer em Deus se eu tiver intimidade com Ele. E aí, porque eu creio, eu louvo. E olha só como o escritor de Hebreus, e agora eu quero sim chegar lá no livro de Hebreus, capítulo 11, como é que ele trata dessa questão da fé, e como é que ele mostra a maneira como esses homens, na galeria dos heróis da fé, como esses homens se relacionaram com Deus, e o que aconteceu. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, mais uma vez, sobre a questão da fé. A partir do versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E eu quero dizer aqui para vocês o seguinte: eles alcançaram testemunho de que Deus faz aquilo que Ele falou que ia fazer. E aí ele começa a citar alguns exemplos. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Mais uma vez ele citando aqui o caso lá de Gênesis. Os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em outras palavras, aquilo que se vê hoje, aquilo que você vê, foi feito de algo que não existia. Foi feito do nada. Então você crê que Deus trouxe à existência o mundo que a gente conhece do nada. Pela sua palavra. Então ele começa aqui, mais uma vez trazendo de novo como base o relato lá de Gênesis, né? Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. E é interessante quando a gente pensa em Abel, meus queridos, a única coisa que a palavra de Deus fala sobre Abel é que, num determinado momento, ele ofereceu um sacrifício, Deus se agradou, e logo depois o irmão dele matou ele. Esse é o relato que nós temos de Abel. E aí o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, leva a gente de novo para aquele evento lá. E ele diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então, quando Deus se agradou do sacrifício de Abel, é porque Deus se agradou primeiro de Abel. Do adorador. Do adorador. E ele continua: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto que antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Percebam mais uma vez, meus queridos, que todos eles estão, pela fé, encontrando ou acharam testemunho de que agrada a Deus. E aí no versículo 6, ele diz o seguinte: essa fé que marcou a vida de Abel, que marcou a vida de Enoque, que trouxe testemunho de agradar a Deus. E ele diz no versículo 6, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós todos somos chamados, nós todos somos convocados, nós todos somos intimados a crer em Deus. Nós não podemos deixar de crer. Eu só posso crer naquele que eu conheço, eu só posso conhecer se eu me aproximo dele.
Aproximar-se de Deus, meus queridos, é gastar tempo com Deus. É pegar a palavra de Deus e ler. E eu vou dizer mais ainda. Não preocupa em ler tudo. Eu ouvi um conselho de um pastor certa vez, e ele dizia o seguinte: pega um livro da Bíblia. Se você não tem o hábito ainda de ler a Bíblia, pega um livro da Bíblia. Uma carta pequena lá do Novo Testamento. Leia. Depois que você acabar de ler, lê de novo. A mesma carta. Depois que você acabar de ler, lê de novo. Depois que você acabar de ler, lê mais uma vez. Porque aí você vai começar a perceber Deus falando com você. Você vai começar a perceber detalhes que você não conseguia entender. E aí, depois de você ter lido algumas vezes, você vai e parte para um outro texto. E é desse jeito que a gente vai fazendo com que a palavra de Deus entre no nosso coração. E a gente se apaixona com Deus. E a gente começa a perceber o agir de Deus. A gente começa a perceber que Deus é de fato poderoso, de fato é bondoso, que Ele está presente, que Ele cuida. E aí sim, a minha vida se torna uma vida de adoração. Mas eu preciso ter essa intimidade com Deus. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele passou muitos anos quieto, lá, afastado de todo mundo, estudando, comendo a palavra, para depois ele vir e ser o apóstolo que ele foi. Às vezes a gente tem uma urgência tremenda, uma pressa tremenda de fazer as coisas. Calma. Quando Deus anunciou para Noé que ele ia destruir o mundo com o dilúvio, passaram-se 120 anos desde o momento em que ele anunciou até o momento em que o dilúvio aconteceu. Quando Isaac se casou com Rebeca, ele tinha 40 anos de idade. Se ele tinha 40, Abraão tinha 140, porque ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos. E Deus falou com Abraão que em Isaac será chamada a tua descendência e será como as estrelas do céu a sua descendência. Só que Isaac casou aos 40 anos de idade e ele casou com Rebeca. E Rebeca era estéril. E ele orou 20 anos para que Rebeca desse à luz. E ela teve gêmeos. Aos 160 anos, Abraão viu Isaac e os 2 filhinhos dele, os 2 netinhos dele agora ali, né? E quando Abraão morreu com 185 anos, então os meninos tinham 175 anos, então os meninos tinham 15 anos de idade quando ele morreu. E ele creu em Deus. Creu em Deus. Ele não viu as multidões que Deus falou que ele teria, mas ele creu em Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E aí, versículo 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas, temeu para a salvação da sua família e preparou a arca. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para o lugar onde havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E aí ele continua citando uma série de exemplos de pessoas que foram, seguiram a sua fé, né? E o versículo 13 diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. É outra coisa que nós precisamos entender. Nós somos peregrinos aqui. A gente não tem que se apaixonar pelas coisas daqui, não. A nossa cidade está lá no céu, o nosso prêmio está lá no céu. Aliás, se vocês se atentarem bem para a tentação de Jesus,
quem oferece bens nesse mundo foi o diabo que ofereceu para Jesus. Lembra? Ó, se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui, aos reinos deste mundo. Então, meus queridos, fé é crer em Deus. Fé não é querer as coisas deste mundo. Não é desejar as coisas deste mundo. E às vezes nós nos agarramos demais às coisas daqui, brigamos pelas coisas daqui. E às vezes a gente deixa de louvar a Deus, deixa de engrandecer o nome de Deus, porque brigando por coisas daqui. E aí o autor diz assim, que eles estavam olhando as coisas lá dos céus, né? E no versículo 15 diz o seguinte: se na verdade se lembrassem das coisas daqui, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eu acho essa expressão muito linda. Deus não se envergonha de se chamar seu Deus. Deus não se envergonha de se chamar o nosso Deus. Quando a gente caminha com fé, quando a gente caminha do jeito que Deus quer. Então, meus queridos, eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso crer nesse Deus, eu preciso ter esperança nesse Deus, eu preciso ter fé nesse Deus para que eu seja um adorador. Para que eu seja, de fato, alguém que anuncia as coisas de Deus. E aí, o salmista lá, ele continua no seu hino de louvor e adoração, e ele continua nos ensinando algumas coisas, né? Então, nós lemos até agora, até o versículo 5 e o versículo 6 agora. Perdão, 7. Eu li até metade do versículo 7. Agora a última metade diz o seguinte. E ele começa a citar os motivos de louvor, o conhecimento que ele tem de Deus, o que Deus faz e por isso que ele louva a Deus. Então, ele, a partir da segunda metade do versículo 7, diz assim: o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Então, quando eu conheço a Deus e quando eu sei o que Deus faz, é fácil louvar. É fácil reconhecer. É fácil me envolver com esse Deus. É fácil ser um adorador. Porque é Ele mesmo quem nos ajuda, que nos leva a essa vida de adoração. E aí eu quero agora caminhar para o fim, eu quero dizer para vocês o seguinte. Se eu quero ser um adorador, eu preciso entender algumas coisas que a palavra de Deus diz a respeito de nós. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, nós somos geração de Deus eleita, e é como geração de Deus, como povo adquirido de Deus, que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus, é que eu vou anunciar esse Deus. O profeta Oséias, ele diz lá no capítulo 6, versículo 3, ele diz o seguinte: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, quando eu conheço a Deus, eu sei que esse Deus é aquele que traz a chuva serôdia. Sabe o que é a chuva serôdia, meus queridos? É o agricultor, quando ele plantava, ele precisava que a chuva caísse no tempo certo.
Então, a chuva serôdia é aquela que vem tardiamente. Depois que molhou toda a terra, na hora que está pronta para dar o grão, vem aquela outra chuva para poder dar aquela molhada final. Então, é aquela chuva que vem confirmar a colheita. E aí o profeta diz o seguinte: o nosso Deus é assim. Ele traz aquela chuva que vem depois ali para poder confirmar a colheita. Tem a temporã, né? E depois a serôdia. Esse Deus é que cuida de nós, e é por isso que eu louvo a Deus. E aí o versículo 6 de Oséias 6 diz o seguinte: porque eu quero misericórdia. Então, a esses que são geração eleita, povo escolhido de Deus, sacerdócio real, nação santa, esses, ele diz assim: eu quero misericórdia de vocês, e não sacrifício. Não é eu achar que eu tenho que sacrificar-me para poder conseguir alguma coisa de Deus. Tem gente que tem essa ideia, né? Que o sofrimento, se eu sofro, então Deus olha mais para mim. Como se o nosso sofrimento movesse Deus. Quem tinha que sofrer por nós já sofreu lá na cruz. Ele pagou o preço. E aí a palavra de Deus diz assim: olha, eu quero de vocês é misericórdia. Não é sacrifício. Não é fazer alguma coisa para ganhar a minha atenção. Não, é misericórdia. E ele continua: e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então não é nem querer comprar a Deus com sacrifícios de sofrimento e nem com ofertas para Deus. Eu não vou comprar a Deus, eu não vou ganhar a Deus. Não, é Deus que me ganhou, é Ele que me trouxe. Misericórdia e conhecimento de Deus. É isso que Ele quer de adoradores, né? E para encerrar, mais uma vez o apóstolo Pedro diz o seguinte: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua. Refreia sua língua. Os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E eu quero encerrar com o versículo 15. E chamar a atenção de todos vocês em relação a isso. Versículo 15 diz o seguinte: santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha como é forte isso. Nós falamos aqui do conhecimento de Deus, falamos da fé, falamos da esperança, falamos dos exemplos de várias pessoas da Bíblia. Contamos a história aqui do Bart Millard, né? Mas a palavra de Deus diz assim: olha, você tem que estar pronto para responder a qualquer um que pedir qual é a razão da esperança que há em você. Isso significando que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que tem que passar pelo nosso entendimento. O nosso culto é racional. A nossa maneira de nos relacionarmos com Deus passa pela razão. Não é uma fé cega, uma fé boba. Não, é racional. Então eu preciso conhecer a Deus, eu preciso me relacionar com Deus. E eu preciso falar desse Deus. E estar pronto para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. Assim, nós seremos de fato adoradores. Assim, nós poderemos dizer como o salmista: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez? Ó Deus de amor, eu te agradeço, Pai, por esses momentos gostosos aqui na Tua presença, Senhor.
Te agradeço pela Tua palavra, que é viva, que é poderosa. Te agradeço porque o Senhor nos fala ao coração, o Senhor nos ensina. Te agradeço porque a Tua palavra nos chama, Senhor, ao conhecimento de Ti, ao relacionamento contigo, ao envolvimento contigo. Te agradeço, ó Pai, porque a Sua palavra nos chama a uma vida diferente. Uma vida diferente, uma vida nova, uma vida baseada no nosso relacionamento contigo, no conhecimento de Ti. E eu te suplico, ó meu Deus, em nome de Jesus, dá esse entendimento a cada um de nós, Pai. Dá essa vontade, esse despertamento em cada um de nós, Senhor, para que possamos estar cada vez mais perto do Senhor, para que possamos Te conhecer mais e mais, para que tenhamos de fato, meu Deus, o desejo de louvar ao Senhor enquanto vivermos. Ó Deus, eu te suplico por esses jovens, por essa igreja, por esses Teus servos que aqui estão. Ó Deus, que eles sejam impactados pela Tua palavra, pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito, Pai. E que o Senhor coloque em nós, em cada um de nós, um coração de adorador. Um coração daquele que teme ao Senhor, que reconhece a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor e que está com o coração sempre pronto a Te servir, a ser usado por Ti, a ser instrumento nas Tuas santas mãos. Te agradeço, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos tem falado, tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado. E te suplico, ó Pai, por toda a programação deste mês, em que muitos momentos ainda haverão aqui de despertamento, de chamamento, que o Teu povo aqui seja tocado pelo Senhor, Pai. Te louvo, ó Deus, pela vida do pastor Wallace e da Rosângela, que o Senhor colocou aqui à frente desse rebanho. Que eles sejam ungidos, capacitados, sejam instrumentos do Senhor aqui na condução deste rebanho, Pai. Te agradeço pelo meu filho, pela minha nora, Pai, que o Senhor tem usado aqui também neste lugar, como servos do Senhor aqui, e por todos aqueles que o Senhor tem levantado, Pai. Muito obrigado por estes momentos, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, meus queridos.